E entra no ar Nossa Arte, Nossa Gente. De antemão, gente, eu peço desculpas para vocês se eu gaguejar, se eu ficar nervoso, se eu começar a suar frio, se eu repetir palavras. Mas hoje, para mim, tem uma razão muito especial disso tudo acontecer. A artista que eu vou conversar hoje, ela é uma referência para qualquer artista brasileiro, e para mim não é diferente. E dentro disso, eu a conheci, né? Conheci o seu trabalho mesmo, já vinha ouvindo antes o nome dela na década de 80, mas eu fui conhecer o trabalho dela quando ela lançou um hit, né? Chamado Chama da Paixão, que dizia mais ou menos assim, ó, se você recordar, você vai logo sacar quem é a artista, né? Diz assim a música: tanto tempo tentando te encontrar e eu nem podia imaginar. E por aí vai. Tem uma outra dela também, não dela, mas que ela interpreta, também que ficou muito conhecida na voz dela. A orquestra já nos chamou. E por aí vai. E antes de apresentá-la, eu gostaria de contar uma pequena história a respeito dessa minha admiração por ela. Alguns anos atrás, o nosso santareno, Sebastião Tapajós, comemorou o aniversário dele no Teatro da Paz, e nessa comemoração vieram vários artistas, entre eles Gilson Peranzeta, Ney Conceição, Sivuca, Hermeto Pascoal, já tem um tempinho isso. E quem me convidou para acompanhá-lo foi o saudoso Alcir Guimarães. E eu fui com a Alci assistir aquele espetáculo maravilhoso, mas naquela intenção, já com o texto decorado, né? Eu quero encontrar com ela. E quando eu falar com ela, eu vou dizer isso. Eu acho que ia ser uma metralhadora. E aí tá, assistimos o espetáculo. Quando chegou no final para ir para os camarins, eu simplesmente corri para o camarim e tentei procurá-la. Não achava, não achava, não achava. Conversei com o Ney, que eu já conhecia, com o Sivuca, com o Hermeto, com todos, com o Sebastião, claro, e não encontrava. Quando foi no final de tudo, triste, frustrado, eu desci pela escada dos fundos, né, do Teatro da Páscoa da Praça da República e vi uma rodinha de músicos conversando. E, para minha surpresa, ela estava lá. E aí eu acho que eu falei tão rápido com ela, assim, tão nervoso, que com certeza ela não compreendeu uma palavra do que eu disse. Mas só de estar perto dela, para mim, foi maravilhoso. E o que mais me surpreendeu foi que logo após isso, ela se despediu de todos nós e ela disse assim: gente, eu vou pro hotel. E eu imaginava, nossa, uma diva, né? Cadê os seguranças? Onde estão os seguranças? Simplesmente ela pegou, se despediu e seguiu, atravessou a Presidente Vargas e entrou no hotel que fica perto do Teatro da Paz. Eu fiquei, gente, que simplicidade, que maravilha essa cantora. E eu fiquei mais apaixonado ainda pelo trabalho dela. E é por essa razão que hoje eu converso com essa artista maravilhosa que eu admiro muito. Jane do Bock. Com vocês, Jane do Bock. Oi, Reginaldo, querido. Ah, que história bacana. Nossa, estou vendo aqui a Nossa Senhora de Nazaré, né? Que É, linda, né? é. Nossa, né? Atrás de você. Esse show foi muito legal. Era o Gil Speranzeta, o Sivuca, Hermeto Pascoal, Sebastião Tapajós. Tu te lembras que o Sivuca usava uma roupa branca com motivos azuis, assim, na camisa de Aham. manga? E o Hermeto usava azul com motivos brancos. Pareciam os dois, né, assim, albinos, pareciam espelhos. E eu chorava, assim, vendo nos bastidores desse show. Eu chorava. Aí o Sebastião, calma.
Eu chorava, de que coisa mais linda. Eu amei É, esse o, show o que eu deles. achei mais engraçado é porque os dois juntos eles tinham um senso de humor imenso, né? Quando eu cheguei perto do Sivuca, o Sivuca olhou para mim e disse assim: Olha, você que é mais jovem, me diga, onde é que estão as morenas do Pará? Que Eu figura! achei aquilo fantástico, fantástico mesmo. Bonitinho demais. Ai. Ele tocou o Sivuca no meu primeiro disco, que era uma música, Reginaldo, que era assim: Antes de fechar a porta e ir embora. E ele tocava acordeon. Tarararirirarararara. Tão lindo ele tocava. Na minha gravação, assim, que tocou em rádio, sabe? E, Jane, dentro de tudo isso que eu falei, né, a respeito, do ser artista, né, a gente percebe que hoje em dia, nesse mundo das celebridades, né, dos reality shows, das celebridades instantâneas, a gente percebe que existe um grande equívoco, né, entre o que é fazer arte e o que é ser artista e o que é ter glamour, né? Aí eu começaria logo perguntando para você, com toda essa estrada que você tem, o que que você diria, principalmente para essa galera, para mim, né, que também não sou tão jovem, mas também estou um pouquinho mais atrás em termos de carreira, o que é ser artista? Artista. Bom, Reginaldo, eu acho que a arte está em tudo, tudo mesmo, sabe? Qualquer poesia tem muita arte que vai te modificar, vai atingir, né? Vai alimentar você, vai se arrepiar. Arquitetura é arte pura, você vê um belíssimo trabalho de um arquiteto, uma cozinha, assim, uma comida bonita, gostosa, tem arte. Eu acho que qualquer coisa, a maneira que a pessoa gesticula quando dança, ou quando não dança, acho que a arte está em tudo quanto é canto, na verdade, como a palavra está em qualquer canto, o som, né? Então, assim, as pessoas têm a mania de designar fulano é artista. Ele é artista porque ele vive da arte ou ele é artista porque ele se alimenta e ele consegue transformar as pessoas através de uma letra, de uma poesia, ou de uma melodia, de uma harmonia, ou de uma dança. Não é só a música, Sim, né? O ator também, ele quando interpreta uma bela, ele está servindo, emprestando a voz, emprestando o corpo, emprestando o sentimento para personagens diferentes, né? Então, na verdade, todo mundo é artista. As pessoas implicam, digamos assim, com essas celebridades instantâneas que estão atrás, que nem muita coisa também quer só o lucro, quer só a fama. Mas o que é ser famoso? Tantas pessoas são famosas por coisas que fizeram, mas que não transformaram de uma forma bela Carrego um um outro ser humano. coração que anda espiando, procurando uma canção, seja de lua, de moreno, de amor. Eu amo, falando mesmo francamente, eu já estou descrente desse meu povo que já não entende que basta um pouco de carinho, um cavaquinho rouco, uma flautinha e um violão. O artista pode ser um cara, um jardineiro puro, que consiga transformar a maneira que você sente aquele instante através de uma frase ou de uma flor que ele te dê com uma intenção especial. Então, assim, o artista é qualquer um. Não interessa que a pessoa, fulano é artista. Peraí, o que é ser artista? Eu mesma não sei o que é ser artista. Está uhum. nesse ramo, às vezes tem um cara que é um advogado, mas quando ele chega em casa, a maneira que ele fala com o filho, com a filha,
uma emoção, com palavras que possam modificar o sentimento, na maneira que ele está falando uma poesia, um texto cheio de intenção bonita. Então, aquele é um artista para mim. Quando ele vai defender uma pessoa com amor, ele é um artista também, por que não? Aí o engenheiro vai fazer um hospital para servir muito bem, que ele está ali doente, o médico vai entender, diagnosticar uma pessoa muito artista para pegar um ser humano e dizer, espera aí, se ele está apresentando isso na urina, isso no sangue, se ele está com esse problema na respiração, ele vai ali conseguir ser um artista através de curar a pessoa. Cara, tem melhor artista do que esse. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. O que as pessoas não conhecem da Jane? O que a Jane, além de tudo isso, ela é também? O que eu mais gosto de ser, de verdade, é avó. Porque quando você vê aquele pedacinho de gente, né, que nasceu do seu pedacinho de gente, que é seu filho, né? Aí nasce aquele outro pedacinho, naquele primeiro choro que você ouve lá no hospital, e você diz, meu Deus do céu, você se sente eterna, sabe? É uma continuação do seu coração, do seu sentimento, e eu vejo nele muita coisa que tem a ver comigo, né? Porque a genética é uma coisa muito bonita, e essa é a melhor coisa que eu te falo, que eu sou, avó. É um neto, é um neto. É um neto. O que é que você costuma cantar para ele quando bate à vontade? Assim? Olha, o Reginaldo, eu tenho um programa infantil agora, online, chamado Ilustre Criança, onde eu uso um sonoplasta, músico, um desenhista, que já inclusive ilustrou algum trabalho meu infantil, livro infantil, audiobook, né? Sim. E ele canta comigo. Ele faz as vinhetas, é meu neto que canta comigo. Que legal! Canta as músicas das historinhas, ele canta as músicas das historinhas. E assim, a gente, desde que que ele era pequenininho, né, e que a gente ia lá passear na pracinha, que a gente ia para a pracinha e voltava cantando sempre. A gente saía cantando, voltava cantando, e ele sempre curtiu muito, sabe? Ele é bonitinho, ele quer trabalhar. Ele diz, vó, quero fazer dublagem, eu quero inventar videogame, porque ele já quer ter o dinheiro dele, ele fala, para comprar minhas coisinhas. É uma graça, uma gracinha. Que legal. Parece comigo o jeitão dele. Que bacana. Quer trabalhar, que nem eu. Eu muito cedo quis trabalhar, muito cedo. E Jane, olha só, há algum tempo atrás você foi apontada, né, pela revista Rolling Stone Brasil como uma das maiores vozes da música brasileira. Já teve indicação de álbum para o Grêmio Latino de Música Popular Brasileira, né? E também participou de uma coletânea, né, um CD chamado Pink, onde tinham várias cantoras conhecidas mundialmente, como Edith Piaf, Liza Minnelli. Quando você olha para tudo isso, né, e relembra lá aquela menina que aos 13 anos começou a cantar aqui em Belém e começa a fazer esse apanhado de toda a história, o que é que vem na tua cabeça? A gente não entende, né, nossa trajetória aqui através dessa vida, porque a gente não comanda essa coisa do livre-arbítrio que falam tantos espíritas, e é tudo muito desconhecido. A gente não sabe por que escolhe as coisas, porque não... Eu acho que é tudo... Eu sou meio fatalista, eu acho que está tudo meio escrito, sabe? Uhum. Eu sou adepto ao fatalismo, eu acho que está tudo meio escrito mesmo. Então, esse disco Pink, que você falou, Pink Champagne, né? Que tem Ella Fitzgerald, tem Julie Garland, foi uma sorte, assim, é uma grande honra estar cantando, que era uma música em inglês, né? Com esse povo que representa muita coisa. E eu
Eu me lembro que eu fui fazer um show no Teatro da Paz e eu peguei e escondi o disco, não mostrei para meu pai nem. Aí, quando eu estava indo com ele para o Teatro da Paz, eu falei, pai, dá uma olhada nisso daqui. Aí ele, oh, Ella Fitzgerald, oh, meu nome estava bem ao lado da Ella Fitzgerald, sabe? Aham. Que era a grande diva do meu pai, eu ouvia o dia inteiro, minha mãe e meu pai ouviam o dia inteiro. Então, o fato de eu estar numa coletânea com Julie Garland, com Julie London, com a Ella Fitzgerald, é uma coisa inexplicável. Eu digo, meu Deus, como é que pode isso ter acontecido? E eu sou muito grata à vida, porque isso fala muito para mim, mais do que dinheiro, entendeu? Mais do que fama. Isso aí, para mim, foi um prêmio mesmo, assim, um Sim. prêmio. E Jane, a maioria das pessoas, né, elas conhecem a Jane do Boc, cantora de MPB, jazz, né, bossa nova, mas tem a Jane também desse lado do rock progressivo, que já foi um trabalho que é muito significativo na tua carreira. Mas esse lado da Jane, onde é que ele está agora? Ele está mais quieto ou ele surge de vez em quando? Olha, ele surge de vez em quando, que as pessoas pedem, né? No Uhum. SESC de São Paulo, lá no Sul, o pessoal gosta muito, tem sempre aquele festival de rock progressivo e tal. E aí a gente vai e canta aquelas músicas do Bacamarte, né? Que nos Estados Unidos eu cantava rock and roll naquela fase do Grande Focus, e tinha também o Uhum. Cream, tinha aqueles grandes grupos de rock and roll bravo mesmo, né? E aí eu gostava de cantar. Era outra pegada, é outra postura, né? Mas eu entendo, eu gosto, que eu sempre fui rebelde, sempre fui maluca. Quando, na época de Belém, eu usava bermuda rasgada, eu ia de calça comprida para os clubes, as meninas só usavam saia, e eu dirigia muito cedo. Olha, E eu fumei muito cedo também, na frente de avô, de avó. Meu pai, meus tios, não faça isso, fumar cigarro. Eles não fumavam na frente da minha aham, avó. Eu falei, mas eu vou fumar. E aí eu usava umas roupas muito loucas, assim. Nunca fui de drogas, jamais. Mas sim. eu era rebelde por natureza, assim. Então, o rock and roll tem que ter esse lance de querer modificar. E aqueles rocks pesados do Jimi Hendrix, do Cream, né, por exemplo, do Blood, Sweat and Tears, do Chicago, aquilo tudo me falava muito alto. Beatles também, lógico, mas eu estou dizendo rock pesado mesmo, mas com guitarra radida, né? Gente, é isso, a vida tem que contra a guerra, Vietnã, a gente não era a favor de maconha, nada disso, nunca lutei por isso, mas eu era, sim, da paz. E para você chamar atenção naquela época, você tinha que gritar, e o grito era Led Zeppelin e tal, eu cantava aquilo, muito com um negócio verde alface na cabeça, o sapato era de pelo de cabra, assim, tão eriçado, a calça era imitando cobra, eu era muito Que louca, era legal. Bell Bottoms, que era boca de sino, e eu cantava, Uhum. me lembro quando eu cheguei no Brasil, Roupa Nova foi me ver, eu era loura, 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 o cabelo bem comprido. Eles diziam, meu Deus, essa menina loura aí toca uma guitarra. E cantava, gritando e tal. Depois fiquei muitos anos cantando com Roupa Nova, disco covers, né? Sim. Mas, assim, eu já gosto também de rock and roll. Gosto de bossa nova, gosto de tudo. Música é bom. Olha só, você fez diversas participações em discos de outros artistas. Teve Já. algum assim que marcou mais, que de repente você diz assim, nossa, esse eu esperava fazer? Teve, sim, o Jerry Mulligan, que é o grande saxofonista barítono, né? Assim, que Uhum. foi do Miles Davis, foi precursor do cool jazz, não é? E então, assim, quando ele foi ver o show do Toquinho, que eu participava cantando e tocando, lá em Milão, na Itália. Aí, quando acabou o show, ele subiu ao palco, e me chamou para gravar com ele um disco. What? Falou, I want to make a record with you. Eu falei, what?
E demorou até a gente conseguir gravar, mas eu fui para Nova York, fiz as letras, e a Sim, gente gravou um CD chamado Paraíso, com o grande Jerry Mulligan. Para mim foi muito, assim, outro motivo de muita gratidão pela vida. que maravilha. E olha só, falando de ousadia também, né? Tem a questão do compacto que foi produzido pelo Raul Seixas, né? E se eu não me engano, É, tem uma historinha aí que você quase foi presa, alguma coisa parecida, ou foi censurada com a música. Como foi viver esse período, né, da censura na arte? olha, a gente estava gravando a música e eu falava de lixo. Eu sempre fui ligada a essa coisa de ecologia, né, sustentabilidade lá atrás. Aí chegou o DOPS lá dizendo, dois caras de jaqueta preta, assim, não tem lixo, o que que você quer dizer aqui? Aí tudo vetado, assim, vermelho. É, Aí eu falei, você está falando, você tá perguntando por que que você vetou se você não entendeu? Aí o Raul falava, cuidado, você vai. Aí ele disse, ó, se você continuar com essa história, você pode ser presa. Aí eu digo, mas como é que você pode prender alguém se você nem entendeu o que eu escrevi? Eu estou falando que a poluição, o nome da música era Poluição. A poluição vai chegar num ponto, e chegou, né? Pior que sim, chegou, né? chegou. Que essa degradação não vai ser só ambiental, vai ser também moral. Porque uma coisa não foge uma coisa é espelho da outra. Se você não respeita a água que você bebe, você joga lixo na terra onde você mora. Se você não respeita nada, o que que vai voltar para você? Nada. Nada. Então, assim, tem que respeitar a planta, o animal. Isso eu falo muito no meu programa infantil. Aí eu fiz a música em sketch singing, sem letra, e o Luiz Essa mostrou para o Gilberto, me chamou para trabalhar com ele, e foi bom. Assim, tudo tem um motivo, né? Tudo também Uhum. tem o lado que não é bom, mas às vezes o que não é bom pode se transformar numa coisa legal. E Jane, se você pensasse assim, olha, a sua vida na tela de uma TV, né? E você com controle remoto na mão, em que momento você daria o pause para ficar contemplando aquela cena, aquele momento? Ah, lógico que no dia que meu neto nasceu, eu vi aquela carinha dele chorando, ali foi a minha alegria maior da vida mesmo, assim. Ver meu filho chorando, meu filho feliz com o filho dele. Que Isso aí, para mim, maravilha. foi o melhor dia. E Jane, e projetos agora, daqui para frente, o que está vindo por aí? Bom, eu pretendo lançar os livrinhos infantis que eu tenho escrito, assim, e pretendo. Agora, em julho, eu vou fazer um show com orquestra aqui no Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica, arranjo do Mário Adnet. Em agosto, vou fazer com a Jazz Sinfônica lá em São Paulo, com o Gil Speranzetta ao Sim. piano. Então, assim, por enquanto, eu tenho só esses dois shows e tenho vários projetos já na minha cabeça que eu pretendo gravar, mas tem que esperar, né? Ter mais segurança para poder enfrentar um estúdio e tal. E olha só, eu não sei se você percebe isso, mas o paraense, né, o belenense, ele tem muito essa coisa da admiração pelos grandes artistas, né, que conseguem voar mais longe, né, que vão para fora mesmo, e tem esse sentimento de pertencimento, né? E quando a gente conversa com um artista paraense, uma das coisas que sempre todo mundo diz assim, pergunta tal coisa. E uma das coisas que alguém me disse assim, pergunta para ela qual é a lembrança que ela tem de Belém. O que é que ficou na memória dela? O que é que ela guarda no coração dela como lembrança de Belém? Os Jopagicos, os Jogos Paraenses Ginásios Colegiais, que a gente representava o Gentil Bittencourt, né? E aquilo para mim era o máximo. Lógico, Teatro da Paz, né? Praça da República e o Agronômico, que era um lugar que eu ia muito sozinha de carro e ficava observando a natureza.
Mas o que mais eu gostava mesmo era de participar do jogo Pagicos. Que legal. E era voleibol, né? Vôlei, natação, basquete, tênis de mesa, tudo. Mas você foi campeã também com vôlei, não foi isso? Chegou Nós a. fomos campeãs muitos anos com voleibol. E eu joguei pelo Pará, campeonatos nacionais também. É, tipo, Em Alagoas, Amazonas, também lá em Belo Horizonte, né? E também depois, por causa disso, eu joguei vôlei na Universidade da Georgia, lá nos Estados Unidos. Eu representava a Universidade da Georgia jogando voleibol e tive minha bolsa de estudos por causa disso também. O ah, vôlei foi muito bom na minha vida. eu te digo assim, que eu dou graças a Deus, na época que eu joguei vôlei, não ter esses celulares com câmera, porque senão ia ser uma enxurrada de videocassetadas minhas, porque eu só fazia besteira jogando vôlei. Era uma vergonha. É, Jane, olha, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui comigo. obrigada, Eu Ednei. espero que em breve nós possamos nos encontrar, quem sabe fazer uma entrevista presencial, conversar muito mais. Sim. E, assim, a gente sempre termina o programa e eu sempre digo o seguinte, que as pessoas que estão em casa, né, elas estão precisando de abraços e elas precisam serem acolhidas. Isso, com certeza, por causa desse momento. E eu sempre peço a todo artista que ele deixe a sua mensagem para o povo que está em casa, que está nos assistindo agora. Eu vou deixar a mensagem com uma canção que é do Nilson Vital, cantar um trechinho, porque tudo passa. Então, a música vai para o coração dos nossos queridos paraenses, para você, Reginaldo, com muito carinho. Há Obrigado. entre o tempo e o destino, um elo antigo, um elo, um par que pode acontecer, meu lindo. Se o tempo não passar, o tempo vai passar, isso tudo vai passar e a gente vai poder se abraçar e sentir o cheirinho, né, um do outro. E, gente, olha, é, eu estou me controlando aqui, né? Porque, assim, eu sou muito fã da Jane há muito tempo. Já contei a historinha, né, no início do programa, a história, a perseguição do fã nos camarins. E, para mim, hoje, é um marco muito grande para o programa. O programa, Jane, está 1 ano e meio já no ar. Já passaram diversos artistas por aqui. A gente tem um alcance muito grande, não somente no Pará, mas algumas capitais também, né, conseguem assistir o programa. E para mim, hoje, eu me senti extremamente honrado. E eu digo para você que eu termino a noite extremamente feliz com a sua presença aqui no programa, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Reginaldo querido. Fica com Deus e com a Nossa Senhora de Nazaré que está aí te protegendo. Amém, querida. E para você de casa, você fica aí um pouquinho com a gente, que logo após o apoio cultural, a gente volta com mais uma entrevista para você conhecer a nossa arte e a nossa gente. Quando o tempo avisa que o amor chegou, o bem toma conta de tudo, solto como a brisa que o olhar levou, beleza que me deixa mudo. O amor se enraiza dentro do ser, basta querer, coração atento, já é futuro. E voltamos, nossa arte, nossa gente. Foi só o tempo de tomar um café, tomar uma água, dar um tapinha no visual, né? Na verdade, não, né, gente? A gente não teve todo esse tempo, né, para dar tapinha no visual. É porque, na verdade, os artistas têm suas agendas. E os dois artistas que nós entrevistamos hoje, vamos entrevistar o próximo, por sinal, têm as suas agendas, então tivemos que gravar em dias diferentes. Mas vocês recordam a música que a Jane deixou como mensagem para todo mundo?
Eu não sei se vocês lembram. Vocês conseguem lembrar dessa música aqui? Olha, escuta só. Sabe que tem essa Vai música? entre o tempo e o destino, um caso antigo, um elo, um par. Reconheceram? Pois é, gente. E a gente conversa agora com todo prazer com esse grande amigo querido, Nilson Chaves. Nilson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer imenso ter você Legal. aqui. Nossa arte, nossa gente. Já era um sonho de trazer você aqui, né? Já tinha falado isso para Simone, para várias pessoas. E, poxa, obrigado, viu? Eu agradeço o convite de estar aqui, dividindo esse momento com uma pessoa linda, maravilhosa, querida, que é minha amiga Jane do Bote. Legal, que bacana. Ela é maravilhosa mesmo. E, Nilson, pegando o gancho de Tempo e Destino, eu quero adentrar logo numa questão aqui, essas parcerias com o Vital, né? Uma das coisas que eu já presenciei em rodas de conversa, né, com vários músicos, geralmente as pessoas perguntam assim: quem faz o quê? Quem fez o quê nessas grandes parcerias? Geralmente um é letra, o outro é música, ou as coisas se misturam. Como é que se dá essas parcerias com o Vital? Casualmente, a minha parceria com o Vital, talvez a única, assim, no geral, dos meus parceiros todos, né? Eu tenho muitos parceiros. Sim, Ela nasce naturalmente de estarmos juntos. Nós legal. compomos tudo junto. Então, tem uma mistura geral de melodia com letra, poética. Citar um exemplo aqui muito interessante. Eu fiz uma produção do disco do Walter Freitas, o primeiro disco do Walter Freitas a gente fez pela Outros Brasis, na época, e eu produzi lá no Rio. E tinha uma frase numa das músicas do Walter que eu entendia como teu amor era um papagaio que china. E Uhum. eu estava sentado com ele, num momento assim, descontraído, dando uma pausa para fazer um lanche. Eu falei para o Walter isso: pô, Walter, essa frase é linda, do teu amor é como um papagaio que china. Ele pegou e disse: não, isso não tem na minha letra, não. Eu digo: qual é a tua frase? Não, a frase é essa. É essa. Pô, obrigado, bicho. Eu vou ficar com essa frase para mim. E aí, quando a gente produziu, estava compondo Flor do Destino, veio essa frase: teu amor é um papagaio que china. Dentro do. Aí ele completou: dentro do silêncio da tarde cinzenta. Nossa, A gente sempre foi assim. Raro foi a última música do disco novo do Vital, que, como eu já morando aqui, ele morando no Rio, ele mandou não, eu mandei a melodia e ele colocou a letra, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. No restante, todas as músicas que nós compomos em parceria foram feitas juntos. Por quê? Primeiro porque eu morava no Rio também e a gente sim. ou ia para a casa dele, ou ele vinha para a minha casa e a gente sentava com os violões e rolava as ideias, né? Então, basicamente foi isso. Mas ele é o único. Quer dizer, ele é o único e eu. Quando eu digo eu, sabe por quê? É quando eu faço música e letra, por exemplo, Sim, eu saio junto aqui, eu sozinho, né? Ou eu garimpo letras nos livros deles e faço músicas dessas letras. que Jamil é um bacana. deles, Joãozinho Gomes também, em algum momento foi isso. O Zé Cabaleiro me deu letra, eu musiquei, quer dizer, tem toda uma é diferente. A maioria é assim. O único que não é assim é o Flávio Venturini. O Flavinho, ele me dá a melodia, eu coloco a letra. Que legal, Mas também que ele lá, massa. eu aqui, não, a gente não se encontra para, né, para Sim. compor juntos, né? Dificilmente, até pela questão de distância mesmo. E Nilson, olha só, o teu nome é Carlos Nilson Batista Chaves, não é isso? Exatamente, Por que exatamente. não Carlos Batista e por que surgiu Nilson Chaves? Quem te deu esse nome artístico? Bom, na verdade, eu sempre fui chamado de Nilson, 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 né?
e o nome forte da família, a família Chaves, que daí rolou o Nilson Chaves, e acabou ficando. Uma entrevista que eu já assisti, aliás, não foi uma, foram várias entrevistas em que você falava o seguinte, que quanto, eu não sei, me corrija se eu estiver falando errado, quanto mais regional, mais universal o trabalho do artista se torna, né? Me explica mais ou menos esse teu conceito. Isso é uma frase do Tolstói, né, e que alguns atribuem também a um escritor brasileiro, que eu esqueci o nome agora, que é: se você quer ser universal, cante a sua aldeia. Né? Essa é a frase básica. Uhum. Em cima dessa frase, eu te diria que, primeiro, tem assim, eu vou citar uma historinha que aconteceu comigo no Rio uma vez, e que, de alguma forma, explica bem essa questão da regionalidade. É Uhum. um grande amigo meu de uma rádio do Rio, da rádio, na época, era uma grande rádio, Rádio Mundial, né, do Rio. Ele dizia para mim assim: poxa, Nilson, tua música é maravilhosa, amo a tua música, mas tua música é muito regional, e aí não dá para tocar aqui no programa porque é regional e tal. Aí eu virei para ele: pô, mas vem cá, Adolfo, o nome dele, mas vem cá, Adolfo, tu toca reggae, não toca? Eu disse: claro, toco reggae. Pois é, reggae é uma música regional lá da Jamaica. Tu toca jazz? Claro, nós temos um programa só direto, né? O jazz é um regional urbano americano, né? Tu toca Total. country, Stocks, é outro regional, é, Uhum. de, de Las Vegas, etc., né? Tu tocas provavelmente rock, claro, também é um regional urbano. Tu só tocas música regional. A verdadeira música do mundo é a música regional. Não existe outro tipo de música que não seja regional. O que tem identidade é uma outra música regional que ela, na verdade, é misturada com a música caipira, né? Que é a música do Renato Teixeira, do Almir Sater, da TT Espíndola, do Guilherme Rondon e de uma série de artistas, Xangai, que faz uma música também regional na linguagem dele, né? Quer dizer, na verdade, a gente vive questionando vive criando uma separação da música regional, quando, na verdade, todos nós amamos música regional. O Partido Alto é o quê? É uma música regional, né? É uma Com música que certeza. vem de uma origem regional. Então, não existe nada mais verdadeiro do que a música regional. E aí, quando você fala regional, quando a gente fala regional, né, no meu caso particularmente, todo mundo ouve muito a minha obra que fala da Amazônia, do Pará e etc., as Sim. canções, né? Mas se tu for fazer uma leitura da minha obra, ou ouvir os meus CDs, você vai ver que pelo menos 50% da minha obra musical ela é pop e ela é mais num outro âmbito, que não seja tão, digamos assim, usando a palavra ainda regional, que não seja tão regional, mas ela é uma música mais universal. Porque o que é regional nosso, além do carimbó, seria, aliás, são vários ritmos que a gente tem no estado do Pará. Mas o que faz, que torna a nossa música ter um sentido regional, ou qualquer uma delas, é o seu contexto poético. Eu te vi um dia lindo, teu olhar em mim raiando, como um barco no horizonte, do prazer me navegando. Eu um boto e tu cunhã, na manhã do nosso amor, doce ilusão dos olhos, magia no meu coração, sonhador. Sim. A sua linguagem poética, né? Eu posso fazer um samba, e aqui se faz samba, no Pará, em Belém especificamente, um sotaque paraense. Um dia alguém perguntou: se tu faz samba? Eu digo: faço. Olha, mas se tu fores ouvir um samba meu, tu vais ouvir um samba meu extremamente amazônico, numa música, por exemplo, Flor do Destino, que é o Te Amei, assim como Água de Chuva, você conhece bem.
ou Sabor Açaí, por exemplo, Sim. elas são canções com ritmo, com uma cara rítmica paraense, porém com uma leitura rítmica universal. Eu não toco como um carimbó, nada disso. A gente não toca assim dessa forma. Nem Sim. eu, nem o Vital. Quer dizer, o que é que eu tento fazer com isso? Eu tento fundir a nossa identidade musical com as coisas que estão ligadas ao universo. Depois de um tempo, eu fiz o Gaia Uhum. com loops universais, misturado com percussão. Eu fiz o Maniva com a produção do Zé Cabaleiro, eu e ele produzindo, também com muitos loops envolvendo a música em geral, quer dizer, buscando sempre fundir essa coisa e abraçar um pouco esse Brasil, né? O Brasil no sentido geral, né? Porque é aquela coisa simples, Reginaldo. Se você pensa no carimbó, vamos supor, o carimbó ele ou é 4x4, a maioria é 4x4, ou 2x4, mas a maioria é 4x4. Eu amo fazer essas fusões, pegar um pouco do. Ah, eu Da, acho da, incrível isso, eu acho eu magnífico. adoro, eu adoro fazer isso. É um exercício maravilhoso. É E, isso. e olha, Nilson, tem CDs lançados na Europa, fizeste já shows lá também, já teve indicação ao Grammy Latino, e outras conquistas que a gente acompanha pela mídia também. Mas, assim, o Nilson Chaves mesmo, ele tinha a ideia do tamanho dessa carreira? Existiu logo no início, assim, algum plano estratégico, de alguma produção, de uma produtora? Ou as coisas gerais foram fluindo naturalmente? Como é que se deu esse processo todo da tua carreira? Eu fui morar no Rio em 1968. Fui por insistência de duas pessoas muito especiais daqui de Belém da época, meus amigos, amigos muito queridos, todos saudosos, já partiram. Um foi o nosso querido Guilherme Coutinho, que era um grande músico paraense, e o maestro Valdemar Henrique. Ambos diziam para mim: você não pode ficar aqui, você tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que sair de Belém, não pode ficar aqui. E eu acabei indo para o Rio levando duas cartas do maestro para duas pessoas que foram fundamentais para mim. Uma foi o maestro Guerra Peixe, que eu levei uma carta do maestro para ele, e ele, por ser amigo do maestro Valdemar Henrique, me deu, digamos, 8 meses de aula de teoria e de arranjo. Essa frase de graça, porque o maestro Guerra Peixe era o grande nome professor de música do Rio de Janeiro na época em que ele dava aula para Gil, Caetano, Chico e etc. Para você ter Ele uma é, ideia da ele é citado importância. até hoje, né? Assim, os Exatamente. Esse livros de cara, história, a gente lê muita coisa dele. e ele foi assim de um carinho, uma doçura que foi fundamental para mim. E a outra carta foi do Sebastião Tapajós, que na hora, evidentemente, a gente se tornou imediatamente amigo e ele me mostrou o ambiente musical daquele momento do Rio de Janeiro, que era a Bossa Nova, que era Mestre Erlon Chaves, Johnny Alf, Maísa, que eram todas pessoas que reverenciavam o Sebastião como um grande artista, um grande músico. E o Sebastião, com a sua generosidade incrível, me jogou no bolo disso tudo, Taiguara, e todos que naquele momento eram grandes nomes da música brasileira, né? Só que tinha um detalhe, eu tinha receio de mostrar a música que eu fazia aqui, em Belém. Eu comecei a mostrar só músicas que eu estava compondo no Rio de Janeiro, tentando aproximar uma música que fosse um pouco parecida com o que eu ouvia e No com o que eu mercado. conhecia no mercado do Rio de Janeiro. Mas, claro, coisa de qualidade, Johnny Claro. Alf, Taiguara, etc. Nada, né? Até porque naquela época pouco existia esse caminho de uma música, né, não muito boa. Até que em 72 eu fui convidado
por uma grande amiga que era bailarina do Balé Estácio de São Paulo, a Ângela, a participar de um grupo do Rio de Janeiro. E eu entrei no grupo, que era de uma alemã chamada Jerry Maretsky, e passei a ensaiar com eles, fiz vários shows com esse grupo. O grupo tinha um nome muito engraçado, era Pode uma bailarina se chamar Emengarda Vasconcelos Leite, era o nome do grupo. O Luiz Fernando também tinha um grupo, junto com a Regina Casé, chamado Asdrubal Trouxe Trombone, de teatro, né? Lembra disso? Enfim, e a Jerry virou minha amiga, e eu terminava os ensaios, às vezes ficava lá para lanchar com ela, a gente lanchava, e eu comecei a tocar essas canções daqui de Belém que eu tinha levado, que eram a minha música, né? E ela dizia assim, poxa, mas você tem que tocar essas músicas são lindas, você precisa fazer isso e tal. E eu fui me defendendo e não colocando, até que chegou ao Rio um grupo de balé do Rio, de Nova York, muito famoso, que era do Alvin Nicolai, e que eram muito amigos da Jerry. E aí a Jerry me ligou e disse, Nilson, o grupo do Alvin Nicolai está no Brasil, vão fazer 3 dias no Teatro Municipal. Eu queria dar de presente para eles uma coisa diferente. Tu topas fazer um show aqui no nosso estúdio com músicas da região da Amazônia? Eu disse, topo, acho legal a ideia. Então tá, então vamos combinar isso. Aí fechamos, eu chamei o Sancler do baixo, que na época era baixista do Tim Maia, para tocar comigo, porque ele tinha umas músicas também bem regionais, como a gente acabou compondo o Amor Cario, porque o Amor Cario é amigo do Sancler. E fizemos o show para esse grupo do Alvin Nicolai e para os meus colegas, porque também eles não conheciam essa obra minha, essas músicas minhas. E durante o show, isso foi em 73, foi 73, 73. Não, 74, perdão, 74. Durante o show, eu fui percebendo o olhar de admiração de todos que estavam ali naquele estúdio nos assistindo. E aquilo foi me dando uma sensação de que era aquilo que eu tinha que cantar, aquilo era a minha verdade. Por isso que vem a história do quer ser universal, cante a sua aldeia. Né? Eu não estava sendo universal antes. Tudo parte da sua verdade, né, Nilson? Exatamente, exatamente. E aí, naquele momento, eu abandonei qualquer perspectiva que não fosse uma música que tivesse a ver com a minha aldeia, e não é a minha aldeia ao Pará, era muito mais, era a minha aldeia Amazônia, porque eu tenho uma relação com a Amazônia, não tenho só com o estado do Pará. E faço questão de dizer que sou paraense, mas sou muito mais do que paraense, eu sou amazônico. Com certeza. Que é muito mais intenso. E nós estamos numa região, Reginaldo, que é cobiçada pelo mundo. A gente não tem a menor noção da importância disso. E vou te citar um exemplo sobre isso que me aconteceu e que me dão bem claro como é importante eu me sentir amazônico. Eu fui para o Grêmio, quando eu fui de cá. Fui lá assistir, concorrer, né? Enfim. E de Nova York para Los Angeles, eu peguei um avião, que eram 6 horas de voo, coisa que eu fiquei assim, impressionado, em que estava dentro do avião alguns nomes famosos do mundo. Shakira, Cristina Aguilera, Roberto Santana, Nossa. um cara que eu esqueci o nome, que era famosíssimo também, estava lá, uns artistas mexicanos também que estavam concorrendo ao Grêmio. E não os conhecia, eles também não me conheciam, está tudo certo, né? Mas eu sabia quem eles eram. Né? Quando eu cheguei em Los Angeles, que eu desci e saí com a minha bagagem, eu vi que tinha lá fora uma multidão de repórteres, multidão não, uma quantidade bem expressiva de imprensa. E, claro, na minha cabeça, eu disse, bem, esses caras estão esperando a Shakira, a Cristina, né? Estão aqui que vão sair daqui a pouquinho. Quando eu saí, eles fecharam em mim.
Nossa. E, através de um tradutor, me entrevistaram. Ao final da entrevista, eu virei para o tradutor e falei assim, mas vem cá, por quê? Vocês não me conhecem. Eu peguei esse Nilson, é a primeira vez que o Grêmio indica um artista da Amazônia. Que barato. Não era o Nilson Chaves que eles estavam esperando, estava esperando um artista da Amazônia. Nós fizemos 8 shows lotados, super lotados, porque o público queria ver a música da Amazônia. Você já esteve à frente da Fundação Cultural do Pará. E dentro disso, você viu de perto as necessidades, né, da arte, da cultura. E a gente sabe que uma gestão, ela é pouca, ela tem um tempo não tão hábil para resolver todas as demandas, né, é, que existem da nossa cultura, né? Mas, assim, eu sei que você viu de perto todas as coisas que a arte, a cultura necessitam. Como é que você vê daqui para frente, daqui a alguns anos, a nossa cultura, a nossa arte, né? Como é que você imagina que ela vai estar daqui a alguns anos? Olha, são duas coisas, para mim, bem distintas. Primeiro, oportunidade que eu tive de vivenciar do outro lado, né? A Sim, dificuldade que a cultura tem e, mais ainda, perceber que essa dificuldade não é só paraense, é uma dificuldade brasileira. Casualmente, na época que eu era presidente da fundação, minha parceira, minha amiga querida, Ana de Holanda, era ministra da Cultura. E a Ana me dizia, tivemos muito juntos durante esse tempo, conversamos muito, tentamos fazer muitas coisas, e a Ana me dizia exatamente isso. Infelizmente, as dificuldades são muito intensas, porque não existe realmente um desejo de inverter o quadro e de ter consciência da importância que é a cultura para o ser humano. A cultura no sentido geral, música, teatro, dança, literatura, tudo, tudo, sim. tudo. Sem exceção, inclusive esporte, inclusive o próprio esporte. Cheguei uma vez a comentar com um político, que eu preferi, por respeito a ele, não dizer o nome dele, falei para ele assim, olha, amanhã tu vais acordar e Deus resolveu tirar do planeta tudo que é importante a nível de cultura. Vais acordar e tu não vais ter música, teatro, dança, literatura, esporte, nada, literalmente nada. O que é que tu vais fazer? Ele me respondeu, eu vou pirar. Certo. Qualquer pessoa vai pirar se não tiver nem isso aqui de cultura, né? Para ver, para ouvir, para aprender, para sentir, para rir, para chorar. Mas quem é de vocês, falei assim para ele, quem é de vocês que entende a cultura como algo tão importante quanto a saúde e a segurança? Nenhum de vocês. E isso eu tive a tristeza de constatar enquanto estive na fundação e depois dos 4 anos finais eu pedi para sair. Não quis ficar mais porque eu não aceitava aquilo. Me deixou muito angustiado a realidade. E esse é um lado distinto. Por outro lado, tem uma coisa que é histórico no Brasil, que é a cultura sempre resistir aos momentos adversos. Totalmente. Vamos ver. Por exemplo, na época da militar da Revolução de 64, surgiu, né, uma revolução musical muito forte chamada Bossa Nova. Foi ela que nos fizeram respirar profundamente naqueles momentos. Nós jamais vamos desistir, porque nós somos muito fortes de criação. Nós somos, graças a Deus, muito teimosos e resistentes.
e somos, acima de tudo, corajosos. Com certeza. Vamos para frente e vamos cantando, vamos mostrando nosso trabalho, e vamos interpretando nossa peça, e vamos dançando o que precisamos, e vamos jogando o que nós precisamos que jogar, seja basquete, vôlei, futebol, dança, tudo. Porque a gente é guerreiro nesse sentido. Então, não adianta. Mesmo que existam os políticos que hoje estão, e hoje mais ainda, né? A gente tem essa coisa muito violenta aí do nosso companheiro aí que está comandando esse país, né? Mesmo com tudo isso, nós resistimos e vamos dar a volta por cima, porque a gente é muito mais forte do que eles podem imaginar. Com certeza. É como eu penso. E E como Nilson, vejo olha... também. E Nilson, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Eu quero te dizer assim que eu tive várias referências enquanto artistas. Nilson Chaves, Vital Lima, Alcir Guimarães, né? Então são artistas assim que marcaram e marcam muito a minha história. E de público agora, né? Assim eu gostaria de agradecer, né, pela tua arte, agradecer por você existir para a gente, por você ser esse rei da Amazônia, como muita gente te chama, e que você continue mostrando cada vez mais o seu trabalho mundo afora, né, para que cada vez mais ainda as pessoas possam conhecer o que é esse amazônida, que é Nilson Chaves. E eu quero te agradecer por esse momento de estar aqui comigo. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para o público de casa, né? Eu sempre peço isso no final do programa. Ginaldo, obrigado pelas tuas palavras, pelo teu carinho, né? A admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Você, como todos nós, é um grande guerreiro também, né? E é sobre esses guerreiros que eu quero deixar minha mensagem. Quero dizer que eu conheço muitos artistas novos do Brasil hoje, né? Fazendo trabalhos belíssimos, trabalhos de criação, não só na área da música, na área da arte. E você também, meu parceiro, tão jovem e cheio de história pela frente, cheio de conquistas, cheio de sonhos. Que a gente continue sonhando, que a gente continue insistindo na nossa verdade. Para você que perdeu o programa de hoje, espero que você possa assistir em uma das reprises que ainda passarão na TV Nazaré. Mas hoje eu tive a honra de conversar com dois artistas que eu tenho uma admiração de longas datas. No primeiro bloco nós conversamos com a Jane do Borg e no segundo bloco com o Nilson Chaves. Então, gente, muito obrigado por vocês terem ficado conosco, assistido o programa, não somente esse, mas todos os outros que passaram e os que virão também. E é isso, gente. A gente se encontra semana que vem. Muito obrigado. Valeu.